Agora nós vamos falar sobre algo que incomoda muito a Igreja Cristã do Senhor. Sobre bebida alcoólica, cigarro, charuto, sobre vício em comida, em doces, em refrigerantes. Por que eu coloco tudo junto? Porque tudo aquilo que possa fazer mal em certa dose ou exageradamente para o ser humano termina por se tornar pecado, porque destrói o organismo, o corpo da gente, que é templo do Espírito Santo. Porém, existem muitos estudos científicos que comprovam os danos do álcool, do cigarro, do doce, do refrigerante e até mesmo dos alimentos, da água, dos alimentos que a gente come com agrotóxico. Então, como é que a gente vai fazer? Vai deixar... Muitas igrejas no Brasil, elas não permitem o álcool, o cigarro, praticamente demonizam tudo nesta área, principalmente porque o nosso país é um país que é muito pecador. É um país dos exageros, onde ninguém consegue tomar apenas um drink, um copo de cerveja ou fumar um cigarro sem se viciar. E principalmente por causa do histórico que envolve a forma como é utilizado esses meios de recreação adultos, são usados de maneira indevida e são a causa, por conta disso, de milhares de tragédias no Brasil, como o alcoolismo e subsequentes distúrbios no lar, violência contra a mulher, contra pessoas e entre outras coisas mais. Mas tudo isso é proibido para o cristão? Não. A bebida não é proibido, o cigarro não é proibido, o charuto não é proibido, os doces não são proibidos, os alimentos, quem não pode comprar, aqueles que não têm agrotóxico, não são proibidos, mas nós temos que ter sabedoria para saber como usá-lo. Porque até mesmo um sorvete, que a gente sabe que faz mal, se mal utilizado ele pode fazer mal, quando a gente não tem controle, domínio próprio sobre ele. Então, primeiramente, há de se destacar aqui, vamos falar daqueles que mais causam horrores, que é o cigarro, a bebida, o drink, né? Primeiro que existem formas como Deus nos permite usufruir dessas coisas. Claro que não é obrigação você beber também ou adquirir qualquer um desses produtos. Existem pessoas que não comem doce, não fumam, não bebem, mas utilizar desses produtos não é pecado. No caso do cigarro, da bebida, infelizmente, além de estar ligado com violências no Brasil, com distúrbios diversos, como a comida também, a Bíblia nos alerta que nós podemos sim beber uma cerveja, tomar um drink, fumar um cigarro, mas aqui no Brasil, infelizmente, está ligado ao mundanismo, a fumar com pessoas que para elas isso é totalmente mundano, vai falar palavrão e vai praticar outras coisas que não tem nada a ver com utilização desses meios que Deus nos deu de diversão. Existem outras diversões muito melhores, se você não consegue, não utilizar nada disso, melhor para você. Mas ninguém tem a comprovação perfeita daquilo que é perfeitamente saudável, porque existem alguns estudos que vão dizer que o vinho ele faz bem para o organismo.
E alguns defendem que no tempo de Jesus o vinho que ele usava não tinha álcool, outros dizem que ele tinha. Isso deu a maior polêmica no meio cristão. Mas a igreja cristã, sim, pode beber. Pode fumar o seu charuto, o seu cigarro. Desde que isso não se torne um vício, desde que você não faça isso em meios de escarnecedores ou meio de pessoas que vão utilizar isso de maneira ímpia. Até porque grandes reformadores se utilizaram disso, até hoje a igreja cristã também se utiliza, mas de maneira recreativa. Jamais juntos de ímpios e sempre tendo cuidado com aquele irmão que ele está começando, é mais fraco na fé. Então, sim, Deus deu para nós adultos, uma das bênçãos de Deus é a cerveja, é um drink, alguns um cigarro. Isso nunca para menores de idade. Nunca se o seu meio cristão se escandaliza. E nunca, sempre respeitando se tem algum irmão que não possa beber, tá? A gente não bebe perto deles. E jamais junto de ímpios. Jamais no meio de ímpios. Nem que eles já compreendam que a igreja cristã, ela com sabedoria em Deus, sem se viciar, ela possa utilizar esses meios de graça, que é o meio de graça, mas usado devidamente. Tá? Também melhor que você não use. Mas isso não é pecado, tá bom? Então, no meio de pessoas cristãs, que realmente procuram ser piedosas, que se utilizam disso de maneira que não vá escandalizar ninguém e nem destruir a si próprio, esporadicamente, uma vez ou outra, que isso não se torne um vício, pode sim, tá? Agora, na sua igreja, se não é permitido, então você tem que respeitar a sua igreja. Ou você vai para outra igreja, tá bom? E lá você vai aprender primeiro, mas nós não vamos para a igreja para beber. Nós não vamos para a igreja para fumar. Nós não vamos para a igreja para isso. Nós vamos para a igreja para nos santificar e aprender como Deus quer que a gente utilize desses meios de dons que Ele nos deu. Porque o doce, a comida também é uma bênção. Mas se você comer demais, se você perder o controle, você vai adquirir várias doenças advindas do mau uso da alimentação. Assim como outras coisas que não são pecado. Por exemplo, falar não é pecado, mas falar mal do outro é. A língua pode ser usada para fazer o bem para os outros, falar bem dos outros, mas pode ser usada para o mal. Então, só quem vai te dizer isso é a palavra de Deus. Então, pode sim, desde que você respeite a sua igreja, aquele que é mais fraco, e nunca com o ímpio, tá bom? Então, se você vê um irmão fumando, uma irmã bebendo, desde que ela não esteja escandalizando ninguém, ela tenha piedade para fazer essas coisas, não é pecado isso. Ela não pode se embriagar, ela não pode se tornar escrava desses vícios, ou desses doces que também pode ser um vício. O vício não é só que são, no caso, a bebida, recreação adulta. Jamais para menor de idade, para criança que não respeita a lei, não pode, e é proibido para menores de idade, tá bom? E nem para ninguém. Isso aí cada um decide, de acordo com a palavra de Deus. Então, sempre com cuidado para não se tornar escravo, porque a Bíblia nos diz para dominar sobre todas as coisas. Então, fica aí a palavra de Deus para o povo de Deus. Essa aqui é uma visão cristã reformada, protestante e puritana, tá bom? De você usar os meios de graça de Deus, as coisas que Deus nos deu, de maneira respeitosa e respeitando aquilo da forma como Deus nos ensina. Porque Deus coloca a forma para tudo, tá bom? A palavra de Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.